pela sua providência, no ato de escrever a nossa história, de cuidar de nós dia após dia, segundo a sua misericórdia, Deus se revela. Pela sua providência, Ele governa todas as coisas, Ele atende os seus filhos por meio da oração, demonstrando deste modo o seu cuidado. Por isso nós oramos. E agora nós veremos que pela sua providência Ele guia o seu povo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 50, versículo 15 ao 26. Gênesis 50, capítulo 50, versículo 15 ao versículo 26. Acompanhe a leitura. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Oremos. Tua palavra foi lida, Senhor. Rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito para entendê-la. Usa o Teu servo, abra o coração dos Teus filhos, a fim de que ouçamos a Tua voz. Confiados na ação poderosa do Teu Santo Espírito, nós oramos, rogando por edificação, no nome santo de Jesus. Amém. Somos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de ferro. Esta é uma frase de Sigmund Freud. O fato é, viver não é fácil. Exige de nós coragem, resiliência e energia. O tempo passa e você vai se tornando mais frágil e menos capaz de reagir adequadamente às adversidades. As circunstâncias de privação financeira, enfermidade e luto nos entristecem. Mas nos parece que nada nos magoa mais do que as pessoas, principalmente aquelas que são próximas de nós. Uma afronta, humilhação, calúnia, traição. Essas coisas, quando causadas por pessoas próximas, parecem nos deixar marcas indeléveis, traumas. Não raramente, essas mágoas do passado têm definido a vida de muita gente.
Se você sabe o que é sofrer desse modo, esse sermão é para você. E se ainda você não teve experiências de grandes tristezas causadas pelas circunstâncias ou principalmente pelas pessoas, esse sermão também é para você. Afinal, todos nós, mais cedo ou mais tarde, por períodos longos ou curtos, seremos alvos da dor. Hoje veremos a história de um homem que tinha tudo para ser definido pelos seus traumas familiares. Ele tinha tudo para terminar a vida amargurado. Mas este homem soube interpretar a sua realidade a partir de uma perspectiva teocêntrica. Ele viu Deus por trás de tudo aquilo que havia acontecido com ele. Ele viu Deus por trás dos momentos mais doloridos. E por isso, ele soube perdoar. Por isso, ele morreu não amargurado, mas transbordante de esperança. José foi um filho amado pelo pai e odiado pelos irmãos. Como não bastasse o amor do pai, que deixava bem claro a preferência, até mesmo nos presentes que ele recebia, como a túnica talar, José começa a ter alguns sonhos esquisitos, em que tudo indica que seus irmãos e até mesmo seus pais se dobrariam a ele. Isso aumenta o ódio de seus irmãos, a ponto de seus irmãos não quererem falar com ele. A ideia ali é que eles não podiam dizer shalom, paz, ao seu irmão José. Por isso, eles tramam, em uma determinada circunstância, eles tomam José e o vendem como escravo. E agora, vendido como escravo, ele vai parar no Egito, na casa de Potifar. E nós lemos uma expressão que irá se repetir 3 vezes: mas Deus estava com José. E ali ele se torna um mordomo da casa de Potifar. Mas passado algum tempo, ele é injustamente lançado na cela, por não se deitar com a mulher de Potifar, por resistir à tentação, por não trair o seu Senhor e ao seu Deus, por proceder justamente, ele injustamente vai parar na cadeia, no calabouço. Mas nós lemos de novo a expressão: mas Deus estava com José. De prisioneiro, agora ele se torna auxiliar de carceraria. Em dado momento, 2 funcionários de Faraó, um copeiro e um padeiro, vão parar lá, têm sonhos. Ele interpreta estes sonhos. E o sonho, em suma, era que o copeiro iria voltar à sua função diante do Faraó e o padeiro iria morrer. E ele diz para o copeiro: lembre-se de mim. Mas ele é esquecido por 2 anos, até que o Faraó tenha um sonho. O copeiro então lembra de José. José interpreta o sonho de Faraó e é feito governador. Afinal, ele não só interpreta, ele dá algumas diretrizes administrativas para lidar com os anos de fome, os 7 anos de fome que viriam ao Egito. 7 anos de bonança e 7 anos de fome. Passado algum tempo, quem vai parar diante de José? Os seus irmãos, que com fome vão para o Egito em busca de mantimento. E ali parece que a mágoa, a dor, as lembranças retornam à mente de José. Ele chora por diversas vezes
o autor de Gênesis, Moisés, não esconde as reações, as emoções de José. Nós temos algumas situações. Os irmãos de José descem ao Egito, José os testa. Eles dizem que tem um irmão mais novo, Benjamim. José conhece, sabe da história, mas continua a testá-los para ver se eles tinham mudado ou não. Prende Simeão, exige que eles tragam Benjamim. Eles têm que fazer isso porque a fome bate a porta novamente. E eles retornam ao Egito com Benjamim. E depois, ao voltarem para a sua terra, José havia plantado uma taça no saco de cereais de Benjamim para incriminá-los, para ver como eles reagiriam. E a ideia é, aquele que estiver a taça, esse vai sofrer as consequências, vai sofrer uma condenação. E Judá se coloca então numa posição de intercessor. Ele diz: leve a mim. E logo em seguida, no próximo capítulo, José então se revela aos seus irmãos. Judá intercede por Benjamim e logo em seguida José se revela. E aí você conhece a história. Jacó e sua família descem ao Egito, começam a morar ali na terra de Cozém. E prestes a morrer, Jacó então abençoa seus filhos e morre. Agora chegamos no ponto em que lemos o texto. Logo depois do funeral de Jacó, que é um funeral digno de um faraó, surge no coração de seus irmãos, os irmãos de José, o temor. O versículo 15 que nós lemos diz: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Agora Jacó está morto. Os irmãos de José têm medo que ele queira acertar as contas com eles. Talvez eles se recordassem da história de Esaú, o tio deles, que disse: dias virão em que meu pai morrerá, e aí eu matarei Jacó. Talvez eles começassem a pensar: será que não seria esse o plano de José? Esperar a morte de Jacó para que então ele nos matasse? Então, eles tramam, eles inventam uma história. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. A reação de José é chorar enquanto eles falam. Vale a pena notar que não há nenhum registro em que Jacó tivesse dito isso aos filhos. E se fosse o caso, por que Jacó não falou isso diretamente a José? A ideia é que isso é uma trama. Eles pensavam que a única coisa que impedia José de matá-los era Jacó. Eles se ajoelham, eles se submetem como escravos. No versículo 18, antes de descobrir a identidade de José, eles já haviam se ajoelhado por 4 vezes. Mas era inconsciente, eles não sabiam que era José. No entanto, agora, deliberadamente, eles se curvam, como se estivessem reconhecendo o cumprimento dos sonhos de José. E qual é a reação de José? Ele chora. Por causa da desconfiança dos irmãos? Talvez. Pela tentativa dos irmãos o enganarem? Talvez. E José, em seguida, no versículo 19, responde: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim,
porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O versículo 20, de acordo com boa parte dos estudiosos, é que aqui nós temos aquilo que nós chamamos de declaração-chave, ou declaração temática de todos os eventos da história de José. É como se ele estivesse resumindo a sua vida neste versículo. O termo teológico não está aqui, mas José está fazendo referência àquele assunto da teologia que é a providência de Deus, a providência divina, que é a doutrina que diz que por meio de sua providência, Deus preserva, Deus concorre e governa todas as coisas. Ele está no controle de tudo o que acontece, nos atos bons dos bons, nos atos maus dos bons, nos atos maus dos maus, nos atos maus dos bons. Tudo o que acontece, Deus está por trás. Ainda que seja difícil para nós entendermos isso. Esta é a doutrina da providência. O Deus Criador intervém na história da criação. Na sua providência, Deus usou as intenções malignas dos irmãos de José para salvar muita gente. Os egípcios, os israelitas e outras nações que iam até o Egito para comprarem mantimento. Na sua providência, Deus usou os atos iníquos também das autoridades judaicas para levar Jesus ao sofrimento na cruz. Observe a semelhança. Deus por trás dos atos malignos dos irmãos de José. Deus por trás dos atos iníquos das autoridades judaicas que levaram Jesus à cruz. E na cruz Jesus se fez maldição. Na cruz, no entanto, nós encontramos perdão. Na cruz Deus tornou o mal em bem, outorgando salvação eterna para muitos, não somente para judeus, mas para os gentios espalhados pelo mundo, que foram escolhidos desde a eternidade. Aqui, meus irmãos, há uma implicação prática pertinente a todos nós. Vemos em José que a doutrina da providência liberta o perdão. E como pode ser isso? Como uma doutrina do governo absoluto de Deus sobre todas as coisas que acontecem pode me levar a perdoar meus ofensores? Vamos lá. Quem a doutrina da providência diz que está no controle de tudo? Deus. Quando você decide que não vai perdoar, quando você busca a vingança, quando você busca ser reparado a todo e qualquer custo, quem está querendo tomar o controle? Você. José é categórico. Estou eu em lugar de Deus? Ele sabe que Deus reina, que governa todas as coisas. Para saber que é Deus que controla, permite e governa todos os atos, por reconhecer que julgamento e vingança são prerrogativas de Deus, José pode perdoar e descansar. José agora sabe que todo o mal que lhe foi imposto por seus irmãos tinha um bom propósito, tinha bons propósitos divinos por trás de tudo aquilo que estava acontecendo. Pense um pouco, baseado na doutrina da providência,
baseados na consciência de que Deus está por trás de todos os atos humanos, inclusive aqueles atos que te feriram, que te magoaram. Você consegue louvar a Deus por isso e dizer: Senhor, eu te dou graças, porque aquilo de ruim que aconteceu comigo, eu sei que o Senhor estava por trás, usando aqueles atos ruins que me fizeram para moldar o caráter de Cristo Jesus. Eu te louvo porque eu sei que essas coisas contribuem para o meu bem, para que Cristo seja forjado em mim. Será que seria possível nós louvarmos a Deus? Será que seria possível nós o agradecermos por isso? Você já agradeceu a Deus pelas ofensas recebidas? Você já o louvou pelas humilhações que lhe foram impostas? Você já o adorou na dor da traição, por saber que, ainda que você não entenda completamente, as dores que te foram causadas contribuem para o seu bem? Você já fez isso? É praticamente o que está acontecendo com José. Ele não se esqueceu o que os irmãos fizeram com ele. Mas agora ele entende que tudo aquilo de ruim foi plano de Deus. E a partir deste referencial, o Deus absoluto, o Deus soberano, de forma absoluta, que governa todas as coisas, a partir deste referencial, ele olha para os seus irmãos e perdoa. Ele vê Deus agindo em tudo. Mas não devemos ficar um tanto centrados em nós mesmos. Lembre-se também que a maneira pela qual Deus traz o maior bem que um homem poderia experimentar, que é a salvação em Cristo Jesus, Deus o faz também através do sofrimento. Não o nosso, mas o sofrimento de Cristo Jesus. Pedro, em Atos capítulo 2, disse: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Olha que interessante. Nós temos uma causa secundária do sofrimento de Cristo Jesus. Nós temos a causa secundária da morte de Jesus, mãos de iníquos. Mas a causa primária de tudo que aconteceu é o desígnio soberano de Deus. E através desse desígnio soberano de Deus, Jesus Cristo vai à cruz. E ali nós vemos o inocente, o santo, se tornando maldito. Mas a imagem da dor se torna para nós imagem de salvação. Deus tornou o mal em bem. Na história da nossa redenção, o sofrimento é a matéria bruta usada por Deus para a alegria superior de seu povo e para a sua própria glória. Interessante isso, né? Deus usa o sofrimento para fazer um poema, uma arte. De modo que a nossa história deve ser interpretada a partir desta metanarrativa. A história da redenção é em volta de sofrimentos, mas sofrimentos que contribuem sempre para um bem final. E se você sabe disso, para que alimentar o rancor? Para que alimentar o rancor se você sabe que Deus está por trás de todas as coisas que te acontecem e que tudo contribui para o seu bem? Meus irmãos, quando vituperados, preenchamos nossa mente da verdade de que Deus está no controle
e que Deus conduz tudo para um fim proveitoso. E se assim o fizermos, não haverá espaço em nosso coração para o rancor, para a mágoa, para a amargura. Porque Deus está no controle de tudo o que acontece, inclusive do julgamento e da vingança, e Ele está também por trás dos meus sofrimentos. Por haver bons propósitos divinos em tudo o que acontece, eu posso perdoar e descansar nas mãos do justo e supremo juiz, do Deus providente. A doutrina da providência nos compele ao perdão, na certeza de que Deus governa tudo o que acontece para o nosso bem. Mas pastor, será sempre assim? A nossa vida se resume nisso. Sofrer para ser moldado por Deus. Até quando sofreremos? Haverá um descanso para nós? Obviamente que sim. A doutrina da providência que nos leva ao perdão também nos leva à esperança. A doutrina da providência sustenta a nossa esperança de que habitaremos um dia em uma terra de descanso, onde nós não seremos mais alvos da dor. Porque Ele é providente, eu posso perdoar. Porque Ele é providente, eu tenho esperança. O livro de Gênesis termina com uma nota final acerca de José. Versículo 22. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Deus o abençoa ricamente. José conheceu seus netos e bisnetos, mas a morte chegou para ele, como chegou para os demais patriarcas. José então declara no versículo 24: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Essa é a primeira vez que José fala da promessa de Deus no que se refere à terra prometida. E é significativo que isso seja a sua última declaração. As palavras de José ressaltam a mensagem de Gênesis, de que Israel não pertence ao Egito, mas a Canaã, a terra prometida. E como ele pode afirmar que certamente Deus os visitará e fará subir do Egito para Canaã? Como ele pode afirmar isso? Porque Deus prometeu. Mas como José sabia que Deus cumpre suas promessas? José sabia que Deus cumpre suas promessas pela ação providente de Deus, manifesta na vida dos seus ascendentes, como na vida dele. Ele tinha provas empíricas em sua experiência de que Deus intervém na história a fim de cumprir com suas promessas. José está longe de ser o único que tem essa esperança, a esperança de que eles habitariam na terra prometida. Abraão, no capítulo 23, comprou um campo e a caverna de Macpela, e lá enterrou sua esposa, Sara. Mais tarde, ele próprio foi enterrado lá. Assim como também Isaque, Rebeca, Lia. E Jacó também já havia declarado: não me enterres no Egito. E José agora reverbera os patriarcas, demonstrando que ele também tem a mesma esperança de habitar na terra prometida. Sepultado numa caverna em Canaã, Jacó aguarda o cumprimento da promessa de Deus quanto à terra. Essa era a ideia.
Jazendo agora em um caixão no Egito, José também aguarda o cumprimento da promessa de Deus. O desejo deles serem sepultados na terra prometida dá testemunho do fato de que eles morreram na esperança de que Deus cumprirá a promessa da aliança a respeito da terra. É por isso que o autor de Hebreus diz: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. E é muito curioso, chega a ser engraçado você imaginar a cena, o povo, os hebreus saindo do Egito e carregando os ossos de José. Ele não vai ficar aqui não, ele vai com a gente. Mas já está morto, não, ele vai com a gente. Vamos honrar a esperança dele. E no livro de Josué ele é enterrado na mesma região em que os outros patriarcas haviam sido enterrados. Qual é a mensagem dessa história? Primeiro, para os israelitas daquela época, para os destinatários originais, a mensagem para eles era: porque Deus é soberano, providente e fiel, seu povo pode morrer na esperança que Ele cumprirá a sua promessa acerca da terra. Vocês não pertencem ao Egito. E ainda que vocês não vejam a promessa, Deus vai cumpri-la. E eles morrem nessa esperança. Moisés quer aqui encorajar o povo a confiar que Deus cumpre a sua promessa quanto à terra. A promessa da terra prometida, no entanto, era sombra de algo superior. Como nós lemos no capítulo 11 de Hebreus, a partir do versículo 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. É como se o autor de Hebreus estivesse dizendo: na verdade aquilo era a sombra de algo superior, de uma cidade em que Deus é o arquiteto, é o construtor, é o edificador. E já no Antigo Testamento, a promessa de Deus acerca da terra começa a se estender para além da terra de Canaã. Eles começam a ter um vislumbre de que a terra prometida não se limitaria a Canaã. É por isso que os israelitas oravam pelo seu rei, dizendo: domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Você vai encontrar essas afirmações nos Salmos, entre os profetas Isaías e Zacarias. E então no Novo Testamento o Messias chega. O rei então declara: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A terra. Mais à frente, o rei Jesus tranquiliza seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu estou indo para preparar lugar para vocês. E ainda hoje o povo de Deus morre e é sepultado na terra, mas morrem na esperança de que pela obra expiatória de Cristo Jesus eles herdarão a nova criação, que é de fato a terra prometida. A antiga promessa acerca da terra ainda aguarda o cumprimento total. Eu li certa vez uma história de um missionário que passou 30 anos na África, sofrendo vários tipos de privações. E então
depois de jubilado, ele retorna para a sua terra natal. E ele estava ansioso no navio, pensando em como ele seria recebido. E quando o navio atracou, ele estava descendo do navio e ele viu uma festa. Pessoas gritando, cartazes que até então ele não enxergava muito porque estava de longe. E as pessoas alegres, aplaudindo. Ele ficou feliz. Puxa, eu não esperava tanto. Até ele se dar conta que, na verdade, as pessoas estavam aplaudindo um artista de cinema que estava no mesmo barco que ele, no mesmo navio que ele. E ele achava que era para ele, mas o cara estava atrás dele descendo. Ele falou, tudo bem, não precisava tanto, né? Pelo menos tem alguns irmãos aqui para me receber. E não tinha ninguém. Ninguém o recebeu. Ele foi totalmente esquecido. Então, chateado, sem querer falar muito, ele confessou à sua esposa: eu achei que chegando em casa eu seria bem recebido. Ela então respondeu: você ainda não chegou em casa. A nossa casa não é aqui. Nós somos peregrinos. Pela providência que nos mantém, o Senhor Deus nos guiará até a terra prometida, onde nós de fato descansaremos de todo o sofrimento. Enquanto esse dia não chega, nós sabemos que iremos sofrer, mas que Deus está por trás de todos os sofrimentos, está nos moldando. E saber disso nos livra da amargura, nos livra da tendência de definirmos a nossa história a partir das nossas dores. Meus irmãos, a vida nesse mundo caído está sujeita a frustrações, dores e ofensas, mas porque Deus controla cada evento que acontece e tem um plano em cada um deles, por causa de sua providência, nós podemos perdoar aqueles que nos ofendem, nos livrando do peso da mágoa. Porque Deus é providente, nós podemos nos lembrar que na pessoa de Cristo Jesus, Deus manifestou o seu maior ato de providência, por meio da dor também. E por meio de Cristo Jesus, nós podemos entender que por trás de uma providência um tanto carrancuda, Deus esconde o seu sorriso, porque Ele é aquele que transforma o mal em bem. Na verdade, Ele usa os sofrimentos e as dores para o seu bom propósito, para uma alegria superior, que é de sabermos que Ele está forjando o caráter de Cristo Jesus em nós. Tudo contribui para este bem. Por sabermos que Deus é providente, que Ele intervém na história, nós temos esperança. Esperança porque temos certeza de que nossa vida está se encaminhando para um fim glorioso, por causa de Cristo Jesus. Deus realizará completamente a sua promessa da terra. Um dia habitaremos um lugar cheio de paz. Ali não haverá fome. Ali nunca mais teremos sede. O paraíso retornará à terra. Ali haverá povos de todas as línguas, tribos e nações. E eles se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E também com os filhos de Israel. E naquele dia, o Senhor Deus, Cristo Jesus, enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Em sua providência, Ele nos guiará até lá.